Oi, pessoal! Começando por aqui mais o seu Pod Mulher, sua entrevista, seu bate-papo aqui descontraído com mulheres que te inspiram. Toda quarta-feira às 19, aqui ó, no canal do YouTube. Já se inscreveu? Já ativou o sininho dentro, né, do Juliana Rangel News? Ou então no Spotify, é para você ouvir a hora que você quiser, né? Ou também assistir no YouTube a hora que você quiser, né, gente? E hoje, para mais um episódio por aqui, antes de eu apresentar aqui a minha convidada, que tem gente, muita história, e mudança de chavinha assim na vida, ó, literalmente, que você já vai conhecer. Quero agradecer a Caneca Itaúsa RP, nossa parceira aqui com as nossas canecas, né? Gosto de mostrar sempre a nossa frase aqui empoderada, gente. Que a gente pode ser o que quer e o que quiser, quando, onde, não importa, tá? Bom, minha convidada de hoje aqui do Pod Mulher, vou apresentá-la. Tem 48 anos, viu, gente? Só que só há quase 3 anos, bem pouquinho, foi a viradinha aí de chave da vida dela. Aí ela falou, não, Juliana, mas eu sempre gostei, assim, de fazer. E eu falo que é muito isso, né? Às vezes a gente gosta no dia a dia e aí vai tornar algo que é o principal na nossa vida e profissional também muitos anos depois. E que nunca, o principal, gente, nunca é tarde para chavinhas de virada na sua vida. Ó, a minha convidada de hoje 2019, passou por um processo aí de emagrecimento, 17 quilos eliminados. Sempre foi empresária em vários ramos que ela vai contar pra gente. Só que agora, gente, é técnica em nutrição. Se especializou aí, continua estudando gastronomia e hoje é 100% gastronomia. Tô falando aqui, ó, da Gislaine. Gislaine Monteiro, mas, gente, é a Gi Monteiro. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, Ju. Maior prazer estar aqui com você. Amei o convite. Ah, a gente que agradece poder contar um pouquinho a sua história, compartilhar. Eu falo assim, que é tão gostoso, né? Igual, gente, vocês estão vendo o Instagram da Gi, a gente acompanha a Gi pelas redes. Só que até então, tipo, eu conheço a Gi na gastronomia. Sim, E eu sim. imaginava a Gi há muitos anos na gastronomia, né? Então, tanto pela sua criatividade, Gi, eu falo assim, porque hoje, além de você ter toda essa expertise com relação à gastronomia, em pratos, né, em Uhum, receitas, você tem a criatividade ainda da empreendedora, né? sim, Que você sempre foi, que a gente vai contar um sempre. pouquinho aqui sua história. E influenciadora também, né? Então acaba sendo de tudo um pouco. E, gente, a gente tá falando só do Instagram, mas a gente tem também o Pitadas de Entretenimento, que é um O blog de blog, notícias é, e que você também traz lá, né? sim, Muitas notícias, mas principalmente também da área gastronômica, sim. né? É um pouquinho de tudo De lá. tudo. Ou É, seja, você é 100% gastronomia hoje, né? é. Só que para chegar nesse processo, vamos dizer, neste momento, teve todo um processo antes, Sim, né? sim. Então, foi uma história longa, né? Assim, Vamos eu contar. sempre, eu acho que assim, nasci com comércio, vendas no sangue, né? Eu falo Você é que de Colina. eu sou de Colina, nasci lá, fiquei lá até os 20 anos, me formei em Barretos, estudei em Barretos. E aí minha irmã veio para cá trabalhar e ela falava assim: "Não, vem, vem, né?" Ela sabia que eu estava insatisfeita onde eu estava me formando. E Aham. aí eu E vim, você se formou em quê? eu me formei em processamento de dados. Fiz na faculdade lá em Barretos, né? E aí eu vim para cá e comecei a trabalhar. Também trabalhava em comércio, só que na época era área administrativa Aham. e financeira. Eu tomava conta dessa área. Até que um dia eu saí de lá, eu acho que 2 anos já, quase 2 anos que eu estava aqui, e mudei de emprego. Nesse meu emprego eu conheci meu marido. A gente se conheceu, né, era uma loja também, ele na área de vendas, e eu trabalhei sempre área administrativa, financeiro. E aí, Mas, por exemplo, nesta época em que ah, você era de uma área administrativa, é. como é que era a sua ligação com a gastronomia? Por exemplo, com a cozinha? Você já gostava de Não, não, cozinhar? naquela época não. Naquela época eu era muito nova, né? 21 anos. A gente foge Não, da cozinha nessa não, época. não gostava. Sou assim, por exemplo, hoje minha filha tem essa idade que eu tinha naquela época. E eu ensinei muitas coisas para ela agora, então ela gosta.
entendeu? Então, Você ela criou gosta um de hábito ali com ela, cozinhar, porque ela te vê exatamente. e você tá com ela e acabou criando um hábito Exatamente. com E eu ela, não né? tinha isso, né? Então, eu vim pra cá, morava em A sua República. família não tinha isso de Não, gostar de não, não, cozinhar, avó, mãe, não. nada. Quando a gente mora em República, a gente quer, assim, tudo muito fácil, né? É lanche, é um miojo, eu vivia É o que desse jeito, tem. exatamente. E trabalhava, né? E aí, comecei a namorar, né? Quando eu mudei dessa empresa, que eu conheci lá o meu marido, namoramos 4 anos, aí me casei. Eu trabalhava já numa multinacional, trabalhei por 8 anos numa multinacional, foi quando a minha filha nasceu. Ela nasceu, eu estava fazendo 2 anos de casada, né? Assim, foi muito rápido a minha vida. Então, as coisas foram acontecendo. Eu nunca planejei. Né? Tem gente que fala, vou casar em tal ano, vou, né, engravidar daqui tantos anos. Eu nunca planejei nada na minha Foi vida. acontecendo. Tudo foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. Aí nos casamos, tive 2 anos depois aquele susto, minha filha nasceu. E aí eu fiquei 2 anos com ela, cuidando dela em casa, resolvi abrir uma loja, né? Que eu gostava disso, eu gosto de comércio. Abri uma loja infantil, que foi aqui, né? Que eu até comentei com você, eu era vizinha aqui No perto, e fiquei Boulevard. 4 anos aqui no Boulevard e tive 3 furtos em menos de 60 dias. Assim, nessa época de final de ano. Como chamava a loja? Sapequinha. Acho que eu não lembro. Era Sapequinha, aí quando eu comecei a trabalhar com adolescência, eu mudei o nome para Teen Store. Teen Store, eu lembro. Aí vendi a loja porque eu perdi tudo, seguro, né? Estavam me acusando de fraude, que eu Porque estava 3 fazendo isso. roubos em Nossa, 60 dias, foi né, gente? É demais, foi muita demais, coisa, muita né? coisa. Aí, como eu tinha as câmeras, tinha tudo, provei, tive, né, uma briga aí com o seguro, até você provar que você é inocente, né? Nossa. Que não foi o Tenha ladrão, seguro, que mas você reze para não para precisar não usar. precisar, Porque se você exatamente. precisar, minha filha. Exatamente. Infelizmente. Eu sei porque, graças a Deus, assim, o máximo que eu precisei foi seguro de carro. Seguro de carro, ok. Eu nunca Sim. tive problema nenhum. Sempre fui muito bem atendida e tal. Mas eu conheço várias pessoas com relatos, assim, Que que quando envolve questão de roubo, ou residência ou comércio, é muito difícil você conseguir ser ressarcido sim. por o valor integral, tudo que você tem ali, porque para você provar, você tem que provar que você tá Você tem que certo, provar que né? você está certa. Você tem que mostrar as câmeras. Então, e eu fui assim, coagida, porque veio uma pessoa, passou o dia inteiro na minha loja, querendo que eu falasse que eu estava errada, sabe? Me investigando o tempo todo. Mesmo você mostrando ali tudo, as câmeras. Mas, bom, aí acabei vendendo, consegui, né, provar tudo. E aí eu desisti de ter loja física, porque foi uma frustração tão grande. Sabe, você acordar de madrugada com aquela ligação, olha, entrar na sua loja, olha, Nossa. fizeram. E aí eu desisti da loja física. E aí fiquei com semijoias, que eu decidi, porque eu sempre gostei, né, disso, de moda, de trabalhar Aham. nesse meio. Então eu viajava, eu ia descobrir empresas que tinham, né, melhor preço, melhor qualidade, tudo. Fiquei durante 10 anos. Só que nesse tempo, né, que minha filha tinha nascido, você conhece muitas pessoas, muitas mães. Então, na escola, todo mundo me conhecia, porque eu sempre fui uma pessoa, sabe, de estar sempre no Se meio, estar relacionar envolvida, e levar fácil, nas né? festas, Assim, fazer e amizade. organizar alguma coisa. Vai ter um eventinho. Sempre participei. Então, sempre conheci muita gente. Então, recebi a ligação. Gi, me indica tal coisa. Gi, o que que você, né? Onde você compra isso? E aí foi quando o WhatsApp também nasceu, né, nesse tempo, porque antigamente não era isso. E aí eu fui me aprofundando, conhecendo muito mais pessoas. E aí com as semijoias eu conhecia muito mais nos eventos. Então chegou uma época, quando minha filha estava no 9º ano, vai ter a formatura. Todo mundo conhecia ela como a filha da Gi. Não era a Vitória, era a filha da Gi, né? Todo mundo Não conhecia era a a filha da Gi. Gislene, É, filha da Gi. porque todo mundo conhecia a Gi, sabe? A Gi que tava lá, ajudava, fazia as coisas, né? Foi quando começou a pandemia, logo depois. Não, aí em 2019, eu sou diabética, sempre tive É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, colesterol até alto. então, você nunca tinha pensado em algo profissional na Não, não. gastronomia. Como é que a gastronomia
entrou na sua vida e virou o principal, o que você hoje atua, né? Sim. Então, quando eu vim para Ribeirão, que eu comecei a trabalhar nessa multinacional, eu fiz pós em administração e marketing. Então, sempre trabalhei nessa área, né? E quando eu precisei, chegou uma época da minha vida, assim, eu estava com 45 anos para 46, eu tomava muita medicação, muito medicamentos, né? Então, assim, injetava na barriga, Problema de saúde, Gi? problema de saúde. Então, meu diabetes sempre estava alto, a minha glicemia sempre tinha que estar medindo, né? Mas a alimentação sua era o quê? Tudo A minha errada. alimentação era totalmente errada, sabe? Por exemplo, adoro tomar um chopp, mas Era... eu sei que aquilo ali vai me fazer mal. Eu comia pão de manhã e eu passava muito mal, me dava um tremor, uma batedeira. E assim, eu chego num ponto e falei, gente, não dá para continuar assim. E como minha filha também já estava pré-diabética, sabe? E os dois têm colesterol, né? Herdaram da mãe. Falei assim, não dá. Eu tenho que mudar minha vida. E aí eu decidi, E você estava acima do peso. sim. Então, por exemplo, você Olha, pesava quanto em eu sempre 2019? pesei em torno de 60 quilos, né? Que é a minha estrutura e tal. Que é o que Sempre você tá pesei, hoje, por exemplo. 58, 60. Aí casei, fiquei no 63, 64, Aham. mas estava bem. Eu estava com quase 80 quilos, sabe? 80 E é quilos. engraçado que a gente não percebe, né? Não percebe. Porque eu me Quando a olhava gente no está no espelho, quilo a mais, a gente não consegue enxergar não, o quanto que às vezes a gente tá mal e o mal que às vezes, muitas vezes tá exatamente. fazendo para a saúde, né? Exatamente. Aí eu falei assim, eu não posso continuar assim. Aí começamos um tratamento, eu e minha filha, numa clínica, e aí foi um processo assim de 8, 9 meses, né? Foram aos poucos, mas muita disciplina mesmo. E aí eu perdi 17 quilos. Isso a gente já estava em outubro, foi quando eu acabei a clínica, mas eu falei, eu vou chegar a dezembro com 60 quilos. E aí perdi mais um pouco, cheguei nos 20 quilos, perdi tudo. Mas, por exemplo, quando que foi essa decisão de falar agora não dá mais? Então foi início de 2019. Mas assim, o que que te fez Uma foto, realmente uma falar, foto. peraí, eu preciso mudar a Eu, minha eu vida? simplesmente estava sentada e fui tirar uma foto e vi o tamanho da minha barriga. Aquilo me chocou tanto, eu falei, gente, eu não acredito que eu estou desse jeito. Me chocou tanto que eu falei assim, eu olhava aquele monte de medicação, sabe? Um monte de caixas de remédios que eu tinha que tomar todos os dias. Eu não sei se você conhece a minha Victosa. Tomei muitos anos a aplicação, ou era barriga ou era perna, aquilo lá me fazia um mal. Muita gente toma para emagrecer. E eu tomava para o meu problema diabético. Só que aquilo me fazia mal. Nossa, eu falei assim, gente, eu não posso viver desse jeito. E eu tenho que ser exemplo para os meus filhos. Senão depois eu vou ter um problema sério de saúde, posso E os filhos morrer e também. os filhos vão ficar aí também, né? E eu quero É. acompanhar. Foi quando eu mudei essa chavinha. Aí comecei a fazer esse tratamento. Aí assim, foi muito legal, porque aí eu comecei a me apaixonar pela gastronomia nessa época. Porque eu sabia, eu conseguia fazer produtos saudáveis, eu sempre estava testando, né? Tinha as receitas que o pessoal da clínica ensinava, só que eu sabia que eu podia ir muito além, entendeu? Podia mudar e conhecer mais. Foi quando eu falei assim, mudei, né? Começou a pandemia, logo em seguida. Eu falei assim, gente, por que não mudar a chavinha? Já que eu me apaixonei pela gastronomia, por que que eu não vou ajudar as pessoas? Que o meu Instagram hoje é para ajudar as pessoas, ensinar receitas, né? Tudo isso. Essa era a minha intenção, entendeu? Aí várias pessoas, faz um e-book, vai vender. Eu falei, não, não quero vender e-book. Eu quero ajudar as pessoas. Foi quando também eu me interessei, fui atrás de cursos, comecei a fazer o curso da nutrição, aí depois comecei o curso de gastronomia. E aí foi. E aí você tá falando aí 2019, então você perdeu Isso, todos esses quilos a isso, mais, vamos dizer aí, que foram 17 quilos. isso. E você começou a cozinhar para você. Sim, na minha família, eu comecei a cozinhar, fazer muitas coisas saudáveis. Aí na época,
muita gente queria, que me encomendava bolos, sabe? E eu fazia. Então, eu ia te perguntar isso, porque, por exemplo, você começou a cozinhar pra você, e aí você foi fazer Isso, os cursos também, até sim. pra entender mais de É, nutrição, de técnicas e tudo mais, sim. né? Porque o que que eu queria aprender sobre os alimentos? O que que te faz bem? Às vezes você está usando uma farinha, por exemplo. Eu uso muito farinha de caju, farinha de amêndoas. Qual que é mais calórica? Qual que não é? Você Eu tem que queria ter o estudo, entender né? isso, Aham. entendeu? Então, já que eu quero ensinar as pessoas que tipo de alimento que eu posso realmente falar com propriedade para essas pessoas, entendeu? E aí você foi estudar. Aí eu fui estudar. E, por exemplo, neste período, você que, ao mesmo tempo que você emagreceu, que você começou a estudar, você fazia o quê? Você atuava, você trabalhava em alguma coisa? Ou Não, foi uma parada, um tempo pra não. você? Nós estávamos em pandemia, né? Ah, é E aí eu verdade. desisti de Foi logo fazer vendas, 2020, quando veio a isso. pandemia, né? Eu desisti das vendas porque, assim, muito tempo Não, no todo mundo em casa, comércio, né? Nem todo tinha muito o mundo que em fazer, casa. né? E, Você toma café? ai, eu amo Então café. vamos tomar um café. Ai, muito obrigada. Eu amo Você toma café. com açúcar? Não, Ah, é claro, né, sem gente? Eu perguntei de açúcar. propósito, porque eu já sabia que ela ia falar. Não tomo. Você toma com adoçante? Não, prefiro Puro, sem. claro, É. gente. Ela já é evoluída. Eu não sou evoluída, tá? Então, olha, Gi, eu vou ter que tomar. Você com as comidinhas saudáveis, eu vou ter que tomar açúcar na sua frente. Não tem problema. Você pode comer tudo, desde que seja em pouca Mas, ó, quantidade. deixa eu Esse é o falar uma coisa. segredo. É que agora eu tô desregrada. Esse final de ano eu dei uma afundada. Ferrou minha vida. Ai, nem Porque fale. ontem eu já comi chocolate à noite, já fui pra sala, e aí eu já virei um fuá. Ou seja, eu não costumo comprar as porcariadinhas. Eu falo porcariadinha porque, né, não pode comer sempre. Sim, Porque se não tem, você não come. Mas aí, exatamente. fim de ano, né? Já comprei chocolate, já comprei doce, a gente tava falando até dos canudinhos ali fora que eu comprei. E aí você tem em casa, já viu, né? Porque assim, geralmente, na semana principalmente, semanas normais, o único açúcar que eu tenho na semana é o do Do café. café. Então eu tento equilibrar dessa forma. Como eu ainda não tô nesse processo de evolução de tirar o açúcar do café, eu tento manter o açúcar, o doce, né, no dia a dia, somente no café. Então, mas eu vou te contar a história que aconteceu comigo. Eu comia o pão, eu passava mal. Eu comia o açúcar, eu passava mal. Quando eu comecei a fazer o tratamento na clínica, vamos fazer uma dieta low carb. E foi assim, eu descobri que para diabético é a melhor coisa que tem. Você não come a farinha branca, você não come açúcar, você não come massa. E você pode substituir tudo isso por outros alimentos, sabe? Eu fiz um tempo low carb e eu senti até melhora da minha enxaqueca, pra você ter Sim, ideia. sim, E muita coisa mudou. É que sim. agora eu relaxei mesmo aquela. Eu voltei a não comer mais nada, tô comendo tudo de novo. Ai, gente, para. Já parei com exercício. Enfim, a gente tem esses momentos, né, É, Gi? Eu não sei, eu falo, gente, porque eu sou um ser humano, né? O que que eu posso então. fazer? A gente tem nossos defeitos, nossos erros. É, E é difícil, às vezes, você se regrar, né? Igual, por sim, exemplo, igual você tá falando dessa mudança que você teve. E a sim. partir do momento que você perdeu todos esses quilos, você conseguiu se manter. Sim, Ou seja, você foi estudar, você se aperfeiçoou, você foi colocar isso em prática na sua cozinha, porque não é fácil. Eu chegar em casa 7 horas da noite, eu não entendo. Eu falo, o que que eu vou comer? Eu abro a geladeira, o que tiver lá eu já faço, já faz, ou né? peço alguma coisa. Ou seja, É, é muito difícil você conseguir comer corretamente se você não tiver regra. De sim, fazer um supermercado, de ter uma salada já lá pronta, lavadinha, certa, legumes, ter um cardápio, ou ideias até mesmo de receitas saudáveis que você possa fazer ali na sim, hora, né? sim. Então, mudei a minha vida. Descobri que realmente, a gente ouve assim, tem muito Instagram que fala de alimentação, de dieta. Low carb faz mal, não sei o quê. Pode fazer mal para alguns, mas para quem tem a doença, que não pode comer, ela é perfeita. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu Uhum. não sinto mal, sabe? Aquela sensação, é horrível você ter aquela sensação taquicardia, tremedeira, sabe? É Isso você horrível. tinha por conta dos seus problemas de saúde que a alimentação Exatamente, intensificava, né? exatamente. E eu fui descobrir que eu era diabética quando eu fiquei grávida. Eu tinha todos os sintomas e não sabia que era diabética. Então, quando eu descobri realmente que eu fui tratar, e aí eu cheguei no ponto de falar, não, eu preciso mudar minha vida, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz.
E aí, por isso que eu fui estudar, né? Mudei a chavinha. Falei, não, eu quero... tava cansada, né, começou a pandemia, Você e agora? aproveitou, na verdade, esse momento de pandemia também para se Sim, conhecer melhor e também para sim, direcionar, escolher o que você queria realmente seguir, né? Estudar, se exatamente. aperfeiçoar, né? Porque quando eu trabalhava com as semijoias, eu fazia eventos, eu levava para as pessoas. E aí, na pandemia, ninguém queria receber ninguém em casa. E ninguém queria ir lá em casa buscar. E Aham. eu também já estava cansada, sabe? E falei, por que não mudar a chavinha, já que eu tenho tudo agora, né? Essa experiência. Tá E aí tendo mudei, oportunidade também de estar um exatamente. pouco mais desacelerada, né? Sim. E aí, conversando com a minha terapeuta, ela falou assim: por que então você não vai se aperfeiçoar nisso, vai estudar? Me incentivou. E foi o que eu fiz. Aí procurei, iniciei o curso na pandemia, terminei Online, agora, né? No início foi online. depois voltou presencial. Mas para mim foi fantástico, porque era o que eu queria. Porque inicialmente eu tinha dúvida. Eu vou trabalhar, não vou trabalhar como nutricionista, não vou ter um consultório, não é essa a minha intenção. Eu quero ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas de que forma? Colocando uma receita lá. Ah, um mousse. Gente, tem um mousse que é a coisa mais fácil do mundo. Você só precisa de ovos, um creme de leite que eu uso sem lactose, né? Porque a lactose é o açúcar do leite. E pronto. O chocolate 100% por cacau. cento cacau e o adoçante, entendeu? Então eu posso trocar? Posso. Ah, mas a pessoa falando assim: "Ah, mas é sem açúcar, deve ser ruim". Eu também tem uma coisa pra mim que é muito importante. Eu não sou ligada no doce, entendeu? Mas, ó, eu acho que isso de tudo que não tem, tudo que é saudável é ruim, foi um tempo. Quando Exatamente. começou isso há muitos anos, realmente, que era aquela coisa Exatamente. diet, É. o light, não tem isso, não tem aquilo. E, cara, realmente, não davam. Tinham Uhum. coisas que você não conseguia comer. Hoje, eu como doce que, igual, 100% low carb, Sim. que eu nem percebo que não tem açúcar. Tipo assim, nem percebo que não tem a farinha branca ali. Sim. E o gosto é maravilhoso. Eu como um brigadeiro low carb, Gi, que eu compro aqui da minha vizinha. Que ela é Aline Mil, que ela Aham. também é Aham. bem, é low carb Sim. 100%, né? Sim. E ela tem uma história também muito Sim. parecida, assim, muito legal, de mudança, né? Até questão Sim. de problemas de saúde e tudo mais. Cara, eu não falo que eu tô comendo um brigadeiro que não tem açúcar, leite condensado, aliás, leite condensado, chocolate puro ali, nada disso. Olha, eu fiz um evento e fiz esse mousse de chocolate. Fiz mousse de chocolate, mousse de leite ninho, tudo. Deixei todo mundo comer. O Tudo pessoal saudável. amou, amou. E aí eu falei, gente, não tem açúcar, sabe? Também assim, tem lugares que fazem que aí eles querem colocar pouca quantidade, porque xilitol é caro. E aí não fica aquela coisa legal. Ah, por isso Então, que às vezes muda o sabor, por então. isso É que às isso que às vezes, vezes não fica tão bom, exatamente, vamos não fica dizer. tão bom, E aí eu ia exatamente. entrar nisso com você também. Hoje eu percebo assim, igual você é uma referência que mudou e hoje você leva esse tipo de conteúdo para as Sim, pessoas, para que as sim, pessoas possam se alimentar melhor, sim. mais prático, saudável. Só que o que eu percebo ainda no mercado, ainda é muito caro você conseguir se É, manter 100% assim, não é? sim. Que é igual você comentou aí no caso do. Que você falou que as pessoas colocam menos, Menos quantidade de xilitol. é Xilitol. xilitol, que é um dos É. melhores adoçantes que existe, não é? Isso, é o Que ele melhor porque ele é feito das frutas, né? Aham. Porém, ele é caro Ele é ainda. Então, caro. ou seja, você mudar o hábito, maravilhoso. Só que também a pessoa tem que se preparar e entender que essa mudança financeiramente também, ela não é a mesma proporção de você comer as suas Então, coisas prontas mas do dia a dia ali, né? aí é o seguinte, tudo que você comer em excesso, você vai engordar. Tudo, mesmo os saudáveis. O segredo é a Porque não quantidade. necessariamente não é calórico saudável, não é? Exatamente, exatamente. Então, o segredo é a quantidade. Você pode comer tudo, mas pequenas quantidades. Por exemplo, o meu Entendeu? café com açúcar. Eu posso tomar quantos no dia? Eu tomo 15. Ai, olha, uma colherzinha de açúcar você vai ter 4 calorias. Nossa, não vou nem fazer as contas, então. Não, aqui, imagina, pois mais de uma colherzinha.
Para Quantos cada cafés no um dia que eu grama, tomo? cada um grama são Mas você 4 vê como é calorias, errado? É né? errado. Porque se eu acumular, se eu chegar no fim do dia, parar um dia pra fazer a conta, quanto que eu consumi de açúcar? Ah, tudo bem, eu mantenho só o açúcar no café, mas quantos cafés por dia? Por dia eu consumo? Sim. Mas então, aí nesse processo todo de mudança, você sabe que esse ano eu tive uns problemas de saúde, né? E aí eu fiquei 3 meses, eu precisei operar, Você operou do fiquei... quê? Então, apareceu uma mancha no meu pé. Uma pintinha vermelhinha. Aí, falei com meu marido, ele vai na dermatologista. Naquela semana eu tive Covid, não fui na dermatologista. Uns 10 dias depois, a mancha estava aumentando. E aí ele virou para mim, que ele sempre trabalhou na área de câncer. Ele falou: Você sabia que isso pode ser um câncer, um melanoma acral? E que ele se enraiza rapidamente no seu corpo? Ele cria raízes assim que você nem imagina que pode ser muito rápido. E aí eu desesperei. Nossa, eu desesperei. Aí fui dermatologista, aí ela falou: tem que tirar. Aí ele falou com o oncologista: tem que tirar. Todo mundo falava assim: tem que tirar amanhã. Tem que tirar amanhã. Aquilo lá estava se transformando, estava aumentando, mudando. Aquele bonitinho já não estava mais bonitinho. Até no meu Instagram lá, eu deixei os 3 primeiros posts que fala sobre esse processo que É eu que assim, passei. não tem nada a ver com a alimentação, né? Eu, Não. eu te perguntei porque eu É. imaginei que assim, será que às vezes voltou diabetes, alguma Não, coisa? Não. não. Foi algo na Foi pele, mas algo que na você pele. resolveu. É. Aí E você aí eu tirou. precisava tirar imediatamente. Aham. Porque fez todos os exames, não era um hematoma, eu precisava tirar. Aí em menos de um mês eu tirei, fiz a cirurgia com cirurgião plástico, porque a dermato falou, tem que internar, é um lugar muito dolorido. Era bem no meio do calcanhar, bem no meio. E estava aumentando. E assim, eu entrei numa depressão, fiquei Tudo muito esse ano. tensa, foi. E aí, nesses 3 meses que eu fiquei operada lá, tal, eu acabei que comendo mais, né? Comia muito pão de queijo. Você meio que desregrou. Sim, eu entrei numa depressão muito, sim, porque eu fiquei muito, sabe, tensa, preocupada, esse processo todo. Aí eu engordei 4 quilos, que agora, né, eu preciso me... Mas eu não comia errado. Eu sempre comia as mesmas coisas, mas em grande quantidade, sabe? É porque é o que você falou. É. Ah, é errado você comer um chocolate? Não é Não, não errado. é errado. Você pode comer Só que pequena você não pode comer quantidade chocolate uma barra todo todos os dia à dias, né? noite. É Come um verdade. pedacinho É, pós-almoço. Tá tudo certo. Tipo, não exatamente. é um problema. Não vai ser o Exatamente. problema ali pra Não. sua saúde, né? Mas assim, o meu dia a dia, eu sou bem regrada Mas, ó, igual, mesmo. por exemplo, que eu gosto de estar comentando dessa questão dessa cirurgia que veio no imprevisto e mudou um pouco a sua rotina, Sim, a ponto de te desenvolver uma depressão sim, e mudar e mexer, na verdade, com a sua. Você que era regradinha ali sim, na parte de alimentação, isso te alterou. sim. Ou seja, isso é uma coisa comum que acontece com todo Todo mundo, mundo. exatamente. Tipo, por mais. É isso que a gente estava comentando. Ah, quando você cria o difícil é você criar a rotina, né? Então, quando você cria a rotina, você vai embora. Isso é com exercício, Uhum, é com uma alimentação, que é a reeducação sim, alimentar, é com tantas coisas que às vezes a gente sim. fica pensando lá, ai, porque eu queria tanto ser fitness, né? Uhum. Só que você não levanta a Tá bunda da bom, não. cadeira. Ah, queria não sei o quê. Você não sai do lugar. Ai, queria tanto fazer isso profissionalmente. Você não vai buscar um estudo, você não vai fazer nada. Exatamente, As coisas não vão exatamente. cair As do coisas não céu. caem do céu. Entendeu? E você não vai criar o hábito. Não. Se você não cria o hábito, não adianta. Só que quando você consegue criar o hábito, você vai embora. Sim. Foi o que eu falei até essa semana, comecei ontem, segunda-feira, falando nos meus stories. E aí, qual é a promessa de 2023? Ou você vai começar agora? Você tem que dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não tem que esperar 1º de janeiro, não tem que esperar toda Não, segunda-feira. pode ser hoje. Não, tem que ser agora, sabe? É, Exatamente. E aí, hoje, mas por exemplo, aí a gente tá falando, você tinha criado um hábito, uma sim, rotina, sim. mas que mudou por conta de um problema de saúde, uma alteração emocional, e que é difícil às vezes para Sim, você segurar, né, e falar, não, eu vou seguir. sim. Eu, assim, quando eu me propus a mudar meu estilo, por exemplo, na minha casa, é o que a gente estava falando agora, não compro nada.
Às vezes eu compro um chocolate, porque meu filho come de tudo e ele é um palito, entendeu? E ama um doce, um chocolate. Minha filha já tem que se controlar mais. Mas aí a questão também de peso não necessariamente é saudável, né? Exatamente. Eu falo que eu também tenho Isso. 2 palitinhos em casa. É. E 2 dragãozinhos, eu falo. E eles comem, se deixar, é porcaria o dia inteiro. É só refrigerante, é só chocolate, é só bolacha, é só... Tudo que é mais artificial é o que eles mais gostam. Então, eu já, assim, eles não gostam de refrigerante, né? Mais um chocolate mesmo, bolacha. É regrado, né? É regrado. Então, eu não tenho essas coisas na minha casa. E eu sou uma pessoa que eu não ligo pra doce. Mas se você colocar uma pizza, uma coxinha na minha frente, meu Deus, eu amo o salgado. Uhum. Então, o que eu faço? Faço salgados saudáveis. Faço as Pra você massas. poder matar essa vontade Por sua e não ter que exemplo, comer todo dia uma coxinha com farinha branca, frita. Ali tem a gordura, tem toda a questão de que assim, você comer uma por semana, ok, mas todo dia não. ou mais vezes na semana é saúde, né? Eu vou fazer uma quiche ou uma torta, eu faço com uma massa saudável, uma massa de cabotiá, por exemplo, uma massa de grão de bico. Então, são essas opções, essas trocas. Igual você falou, mas é mais caro. Mas você consegue usar na alimentação as plantas, os vegetais. Dá para você fazer muita coisa. Que eles são baratos e mais suprem isso. muitas vezes ali a necessidade Exatamente. do que uma carne, por exemplo, Sim. que é mais cara de repente, ou na verdade, uma farinha especial, por Sim. exemplo, né? É. Porque isso que encarece muito, igual você comentou do adoçante, que ele chega mais próximo do doce. Uma farinha de amêndoas, por exemplo, já é mais caro. Já é mais caro. Mas aí você pode, por exemplo, o que eu acabei de falar. Você faz a massa com o grão de bico, né? Faz o processo todo e você não precisa pôr a farinha de amêndoas. Você pode pôr um pouquinho de aveia, que é bem mais em conta. E você já está Entendeu? substituindo. Você já está substituindo. E é uma coisa saudável, nutritiva. Uhum. Você vai fazer com o cabotiá, a mesma coisa. Então, eu faço muito essa troca, entendeu? E aí, vai fazer um bolo. Eu não preciso usar a farinha de amêndoas, que é mais caro. Você compra de caju, que é metade do preço. Você vai usar o quê? 100, 200 gramas, entendeu? Então, é isso que eu ensino lá no meu Instagram, esse tipo de receitas. Ou seja, dá para você ter uma reeducação Sim. alimentar e também não aumentar tanto no bolso, vamos dizer, né? Exatamente. E aí o chocolate. Você não faz chocolate todos os dias. Você não vai comer o doce, por exemplo. Faz no final de semana. O xilitol é caro? É caro. Mas faz pro final de semana, Não precisa sabe? ser para todo dia você todos comer uma os dias. sobremesa, né? Exatamente. Até porque também vai ficar em excesso e tem as calorias, aquilo que a gente Sim. comentou. Exatamente. Não necessariamente um produto que é saudável, ele não é calórico. Não é calórico. Ele é calórico. E aí, depois que eu comecei a fazer o curso, que aí eu, né, numa das minhas conversas com uma amiga, eu já estava estudando, que aí a gente vai falar agora do empreendedorismo, né? Onde então, eu surgiu ia entrar essa parte nisso aí. da gastronomia? Porque até então a gente está falando da sua mudança de vida aí no Isso. hábito alimentar, perda de peso, você na sua casa, com suas receitas, foi estudar, foi buscar. Só que aí você trouxe o seu empreendedorismo de novo para sua vida, né? Sim. Parece que a pessoa não para, né? A pessoa não para. Sempre tá fazendo, sempre tá mexendo. E aí eu já estava estudando, uma amiga minha falou assim: por que a gente... Ela até propôs uma sociedade, não faz algo diferente, tal, tal. Aí eu falei para ela: olha, eu não tenho interesse em fazer sociedade. Eu tenho interesse, né, já que eu gosto muito de fazer do meu jeito, as minhas coisas. E ela não tinha experiência nenhuma na área gastronômica. E aí foi onde surgiu a Hora do Chefe. A Hora do Chefe é o quê? Vamos A Hora explicar. do Chefe são risotos saudáveis, que são a maioria com legumes. São pratos desidratados. prontos que Isso. você desenvolveu, suas receitas, Isso. para que as pessoas possam ter em casa. E mais ter a saudável. praticidade, mais Prático e saudável. muito prático, exatamente. Por exemplo, você mesmo acabou de falar: eu chego em casa, tô cansada. Até eu ir lá fazer, eu vou pegar o que tem ali, certo? Então, você vai pegar um pote de risoto, você não vai precisar cortar a cebola, você não vai precisar cortar o alho, os legumes, você não vai precisar cortar Enquanto nada ela tá disso. falando, eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês. Eu já conheço, viu, gente? Mas ela me trouxe uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo Aqui, ó. abrir. Peraí.
Só um nozinho. Vamos lá. Então, você vai chegar em casa, você vai já tá com o seu pote, o seu vinho lá pronto. Você vai jogar na panela com manteiga, tudo ali rapidinho. Vai dar aquela fritadinha. Quem faz risotos, né? Sabe que é. Vai dar aquela fritadinha no arroz e aí vai usando o próprio vidro. Não, gente, peraí que eu sou mais prática, Gi. Isso. Deixa eu dar. Um durex. Papelzinho não tem problema, ó. Pronto. Vai usando o próprio vidro como medidor. Ó, esse aqui foi a primeira criação sua, por Foi. exemplo. Você Isso. elaborou um pote que você Isso. coloca aqui tudo que vai para um Isso, risoto, tudo para eu vai no fazer em risoto, casa, todas as pronto. quantidades necessárias, isso. E aí, Já vem gente, eu temperado quero tudo. mostrar aqui na câmera, ó, que legal que é. Já vem aqui quantas pessoas, Gi? 4 muito bem servida. No meu caso, que eu como muito. Será que dá para 4? Dá, porque eu já testei um. Esse pote aí, ele rende 1,4 kg de comida pronta. E olha que Come legal muito as bem. camadinhas aqui. Então, vocês observam, tem o quê? Tem o risoto. Isso. O Aí arroz, aqui embaixo é o tempero. E Isso. depois são os legumes desidratados. são desidratados. Em cima. Como é que você chegou nesse processo? Então, por exemplo, agir empreendedora. Eu vou criar algo para ganhar, na verdade, fazer o seu trabalho profissional com a gastronomia. Isso. Mas como é que você chegou nisso, por exemplo? Como é que surgiu a ideia de ter um risoto no pote? Tudo pronto e saudável nesse formato? Olha, foi o que eu te falei, conversando com uma amiga, vamos fazer, Isso vamos que você fazer, comentou, tal. mas até então você não tinha ideia do Não, que não você tinha, faria, né? Exatamente, isso. E aí, eu estava já na nutrição, já estava na nutrição, já estava aprendendo sobre os alimentos e eu queria desenvolver que fosse saudável. Por isso, os legumes desidratados, né? Então, a vantagem dos legumes desidratados, a diferença de um risoto, que você vai lá, você corta toda a abobrinha e aí você vai jogar, ela vai desmanchar na sua alimentação. Porque o cozimento dela é muito É muito rápido, né? rápido. E o desidratado, não, ele vai ficar crocante, entendeu? O segredo deste risoto é fazer com a água natural e não água quente. Então, ele vai aquecendo, vai hidratando legumes e aí a finalização ele tá crocante. E o legal é que você traz toda a receita aqui, o passo a Isso, passo, o né? passo a passo. O vidro, por que que o vidro é... Primeiro, por que vidro? Por ser sustentável. A gente está, hoje em dia, falando muito sustentável, né? Sustentabilidade. Nada descartável, né? Ele Assim, não dá para reutilizar depois. Por isso que ele tem uma tampinha de rosca. E não aquela tampinha que você abre e joga fora. Ah, mas eu não quero guardar. Beleza, a cada 10 você vem e troca por um novo. Você me devolve 10 potes e eu vou te dar um cheio. Você faz Entendeu? isso, Você é faz o a seu cartão reciclagem. fidelidade. Exatamente. Você Nossa, faz a aquelas, cadê reciclagem. o meu? Eu preciso guardar. Não, tô brincando, o meu tá lá. Um outro Entendeu? que eu já tinha conhecido. Ou então você pode utilizá-lo para guardar alimentos, né? Você pode pôr os temperos, porque hoje em dia tá muito na moda isso, né? Você já deixa ali, Os né? potes, você coloca os temperos, né? Você pode deixar uma bandejinha na sua pia com vários potes de temperos. E por que o risoto? Eu amo risoto, né? E aí, assim, aqui na região nós não tínhamos isso. E eu conheci um que vem de fora. Tem vários importados. E eu experimentei. Não gostei do sabor. E você lê lá no rótulo. Ah, tem maltodextrina, tem açúcar, tem não sei o que, tem não sei o que. Falei, gente, não é nada saudável. E aí o meu é totalmente saudável. Ele não tem conservantes, Não por tem exemplo. conservantes, não tem nenhum Porque é produto desidratado, químico, não né? tem nada. E o arroz, É. ele tem a durabilidade dele, né? Maior. Então, o meu rótulo, ele tá discriminado. O que ele tem são só isso mesmo, não tem mais nada. Então, quando você fizer, você vai ver a diferença de sabor. Então, você pode comprar um desses que vem de saquinho, lá, esses importados. Experimenta o meu, você vai ver. Quando você coloca ali, você já vê aquelas pastas, sabe? E o meu não tem nada disso. E aí você criou, então, um risoto de pote Isso, com o projeto Hora do Chefe. isso, E hoje a Hora do Chefe é somente esse risoto em pote. isso. Mas assim, tem muitas ideias ainda, né? Hoje eu tenho 4 sabores. Já agora. Esse é de abobrinha, né? Esse é abobrinha com Eu páprica. já experimentei o de kabuchá, que é maravilhoso. Aí temos de fungo, temos de alho poró com amêndoas. Deve ser E maravilhoso. vamos ter mais
Mais 3, 4 aí já agora em janeiro. Mas eu tenho muitas ideias, né? Eu sempre fui uma pessoa assim, de não parar. Sempre fui muito criativa, sabe? E hoje, assim, por exemplo, esse risoto você vende direto pro público final. Não, eu vendo atacado nos empórios. Ah, você já tem esse processo de É, atacado. é, já. A minha intenção é o atacado mesmo, não é público final. Mas, Mas por geralmente as exemplo, pessoas acabam me hoje. pedindo. Mas e como que eu posso dizer? O processo de fabricação disso. Demandas, mão de obra. Porque, por exemplo, não dá. A gente tá falando atacado. Não sei. Isso. Por enquanto, ainda você dá conta de ser sozinho ou não. Você tem pessoas que te ajudam. Porque, assim, dá trabalho. Você tá falando aqui de desidratar todos esses Isso. Eu tenho legumes, uma né? fornecedora que, quando eu comecei a elaborar esse processo, eu conheci uma pessoa em outra cidade que ela fazia as frutas. Ah, as frutas Ela desidratadas. faz rolinhos de frutas e tal. E aí a gente conversando, eu falei, eu preciso disso, disso, disso. Você faz pra mim? Ela faz. E aí foi que aí eu comecei a fazer os testes, aí quantidade, mas qual quantidade que dá para X pessoas? Então foi um processo assim bem de um ano lá elaborando. Quanto que eu preciso para 4 pessoas? Aí Quantidade fiz, aí correta. fiz o teste. Ah, não, tá pouco, vamos aumentar isso. Ah, esse vidro é pequeno, vamos aumentar o vidro. E aí a rotulagem. Aí vem meus cursos. Hoje eu sou a responsável técnica, né? Porque eu faço as Você pode, rotulagens, porque você tem porque agora eu formação. posso, Aham. né? Então foi um processo longo, mas que aí saiu, né? E fiz o lançamento ano passado, em fevereiro. Aí, como eu tive problema de doença, né? De saúde, precisei dar uma pausa, mas agora eu voltei com tudo. Tô com gás, com energia, graças a Deus. E assim, nesse seu processo de empreender de novo, qual que foi a sua maior dificuldade, assim, que você sentiu de estar numa área nova? Porque era uma gastronomia foi algo muito novo em Sim. pouco tempo que surgiu na sua vida. Qual que foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, que você teve que superar para poder acreditar nesse seu produto? Fornecedores. Eu acho que foi o processo mais difícil para chegar no produto final. Qualidade, É, né? qualidade, tudo. Fornecedores. Ai, e ó, eu não sou de Ribeirão, né? Então eu sinto uma dificuldade muito grande das pessoas te ajudarem, sabe? Você pergunta, o fornecedor desse vidro aqui, onde eu encontro? Ah, tem em tal lugar, vou te mandar. Aí fica lá, sabe? As pessoas não te ajudam. Então, muita gente te vê como concorrente. Eu não quero ser concorrente de ninguém, entendeu? O que eu puder fazer para ajudar, é para isso que eu fiz meu Instagram, para ajudar as pessoas. Eu não quero ser concorrente de ninguém. Só que Aham. eu sou uma empreendedora que eu tenho meu produto. E nós temos um mercado para todas, não é mesmo? Nós temos um mercado muito grande para todo mundo. Então, foi aí minha maior dificuldade até chegar ao processo final. E hoje, por exemplo, a gente está falando de quantos risotos no mês que você já vende? Olha, eu acho que eu já atingi 1.000 agora nesse um ano. 1.000 potes No total. no total. E a tua meta para 2023 é ampliar isso aí. Ah, sim. A minha meta agora, então, como eu estava no processo de construção, estava num apartamento menor, e eu sempre falei para meu marido, janeiro, aí a gente vai ter um local próprio, quero ter, vou precisar de pessoas, quero crescer, né, ampliar. Porque muita gente não conhece. Muita gente não conhece. Então eu faço eventos. Eu acabei de fazer um evento agora, parceiros, né? Que eu tenho lá. O pessoal do Olivo que está comigo desde quando eu comecei. Hoje eu tenho no Mercadão, na Boutique do Queijo. Tenho também no Empório, ali no Espaço Novo do Renato Aguiar. Então, esses parceiros divulgam também. Então, muita gente ainda não conhece. E quem conhece, olha, modéstia à parte, amar o produto. E quanto custa? Para a gente ter ideia de valores, até para quem está Sim, no empreendedorismo, saber essa questão de cálculo de valores, né? De, por exemplo, um desse aqui para 4 pessoas, o em torno preço de 60 final. reais. Ou seja, 60, gente, é 66, pronto, é né? É pronto. só colocar na panela. É. Agora, vamos pôr na ponta do lápis, Para já que 4 nós estamos falando pessoas, para 4 pessoas. Aí você imagina, você
comprar o arroz, comprar os legumes, comprar a cebola, comprar o alho, A comprar logística, tudo. A logística. você ir lá e cozinhar e fazer, ou seja, você Sim. vai, óbvio, você faz o processo, mas faz o processo final praticamente dele, né? E eu assim, que eu fico muito feliz é o feedback das pessoas, sabe? O último evento agora que a gente fez no foi final de novembro, né? A minha parceira aí que revende os produtos, nós fizemos um evento, todo mundo, né, sai de lá com 2, 3 potes. E sabe, eu recebi depois uma mensagem de pessoas que estavam nesse evento. Gi, fui fazer um jantar para os amigos, fiz 2 potes. Nossa, foi maravilhoso. Foi, assim, muito prático, todo mundo adorou. Os legumes são saudáveis, né? Então, ele só se torna calórico mesmo dependendo do queijo e a quantidade que você coloca. Porque Aham. o queijo em si é muito calórico, né? Assim, aí o problema são o que você incrementa, vamos dizer. Se Exatamente. você seguir a risca aqui, isso aqui, ok, tem algo saudável, tá tudo certo. Mas aí você vai querer pôr uma carne. Não, Aí mas você aí vem com faz. aquela montanha É. de queijo ralado, Mas aí faz né? parte, né, a carne lá, você colocar uma proteína, Ok, né? ainda porque é Ok, saudável ok, ainda, né? Então você isso, consegue, na isso. verdade, agregar tanto picadinho, igual eu falei pra você, né? O dia que eu fiz o de cabuchá, eu coloquei, porque eu É. ainda sou bem Mas eu carnívora, sou também. difícil comer só assim legumes. Então eu coloquei uma carne picadinha, você pode fazer um filé, colocar do lado, acrescentar algo nesse Você pode sentido. usar um queijo meia cura. Aí que. Que ele é bem menos calórico, sabe? E ele dá um sabor Então eu maravilhoso acho que eu tô no também. caminho certo. Porque É. geralmente eu compro um perto lá do açougue vizinho, que ele é um meia cura. Ah, E ele é maravilhoso o sabor isso. dele. Mas eu já fiz com brie, já fiz com Então, o nosso TCC agora, né? O meu curso. gorgonzola, provolone. Quando a gente iniciou o curso, queria fazer uma quiche, né? Uma quiche saudável. Qual que era o foco? Diabéticos, celíacos, nada de farinha, né? Nada de leite, vegano, vegetariano. Porque se você for ver, esse risoto, ele é totalmente vegano. Ele só se torna, deixa de ser vegano se você usar a manteiga É. normal, né? E o queijo. Mas você pode substituir pelo Mas você pode azeite, por pelos exemplo, né? É. veganos, exatamente. Você pode substituir. Aham. Então, o pote em si, ele atinge toda essa área. Celíacos, diabéticos, vegano, vegetariano, todos. E quando a gente começou o TCC, eu quero algo para diabético, celíaco, legal. Meu amigo queria punks, que são as Explica o que é plantas punks, é. que são as plantas não convencionais. Por exemplo, Ora pronobis. Muita gente não conhece. Você sabe que eu acabei de mudar, já plantei lá. Taioba, Ora pronobis e o boldo tá lá. Não pode faltar. Porque eu aprendi muito, né? E me apaixonei nessa área. Dá para você fazer muita coisa legal. Então, mas são plantas São que não são tão plantas, isso, conhecidas que não são e que conhecidas. E têm um que têm um benefício. valor nutritivo muito alto. Exatamente. Por exemplo, a taioba, você pode usar ela como se ela fosse uma couve, fazer ela picadinha. E o boldo? O boldo eu Não. só sei O bom pra boldo fígado. é exatamente para isso. Não dá para ficar sem. A minha avó me dava chá de boldo. Gente, e assim, ó, vou te falar, eu não tô mais acostumada a comer frituras. Eu tive alguns eventos aí e eu comi muitas frituras. Eu cheguei em casa, ai, meu estômago, pelo amor de Deus. Aí tem que ter o santo boldo lá, exagerou, não sei o quê. Então, faz parte, né? Faz. Mas assim, minha plantinha, minha hortinha agora eu quero as capuchinhas, que são as flores comestíveis. Então, essas são as punks. Que você dá um sabor no Você dá um prato e que você sabor, pode utilizar você pode à vontade, utilizar. né? E o mais importante é o alto valor nutritivo delas, né? Aham. Por exemplo, em Minas nós temos o evento de Ora pronobis. Muita gente não sabe, mas tem lá as festas, que eles usam Ora pronobis para tudo. Fazem frango com um refogado, e dá para você usar diversas maneiras. Que foi o TCC que a gente fez a quiche de taioba. O talo da taioba, se você dá como se fosse uma descascada, que ele é pura fibra, e você corta ele parece um palmito. Você refoga ali, é como se ele fosse um palmito, entendeu? E as folhas, você utiliza elas. Você lava bem, aí você faz o processo de branqueamento, que é passar
um minutinho na água quente, né? Para ele não Aham. ficar aquele sabor forte, porque tem gente que não gosta. Sente um picante assim na língua, se você não fizer esse processo. Então você faz esse processo e utiliza na alimentação. Então a gente fez a quiche assim, dessa forma, colocamos a taioba, a folha dela batida no creme, né? Que você pode usar ou creme vegetal vegano ou um creme de leite. No caso, a gente usou a ricota, né? Para dar aquela cremosidade. Aham. E coloca tudo isso. É um valor nutritivo alto, de baixa caloria, Saudável. saudável. Gi, e como é que foi para você mudar esse estilo de vida para a gastronomia? O processo não foi fácil também, né? Não foi fácil. Porque, na verdade, não foi só uma mudança, vamos dizer assim, de área de atuação, né? Sim, Mas foi uma mudança de vida, né? exatamente, foi. E eu vou te falar uma coisa. Eu sempre falo para meus filhos, sabe aquela música falando assim, se eu soubesse naquela época o que eu sei agora, a Você já gente teria feito isso há já muito teria tempo. feito há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. Porque é uma coisa que realmente eu gosto, sabe? Então, assim, eu acabei de mudar, eu quero uma cozinha, eu quero isso, eu quero aquilo, para eu poder fazer as coisas. Eu amo estar fazendo isso. É igual o risoto. Foi um processo longo de desenvolvimento, mas que, sabe, eu cheguei lá. Bolo, um doce. Às vezes você pega uma receita lá, ela é com açúcar, com farinha, tal, tal. Falei, não, eu quero comer isso, mas eu quero comer saudável. Então vamos lá para a cozinha que vamos descobrir e vou e faço, entendeu? Qual que é um alimento que você excluiu de vez, que você não utiliza em nada do que você faz, assim, no seu entendimento, ele ser ruim e você tirou de vez, assim, da sua Açúcar e vida? farinha branca. Nada, nada? Nada, nada, nada. Por exemplo, nesse tempo agora que eu estava em casa, eu comi muito pão de queijo, mas não vai a farinha branca, entendeu? Ele é feito com polvilho, pão de queijo, a chipa, essas coisas não tem. Então, eu faço isso. Mas eu aprendi a fazer vários pães, né? Vários pães sem a farinha. E, é como eu falei, você não precisa usar a farinha de amêndoas, que é mais cara. Até nem gosto muito, sabia, da farinha de amêndoas. Eu acho que ela é muito forte. Então, tem um pão lá que você faz, que até já está no meu feed lá, que é com polvilho, sabe? Vai uma farinha de caju e tal. E é delicioso. Você pode substituir de várias formas. Dá para você fazer. Tá, mas por exemplo, quando você sai pra comer com a família? Então, vamos supor, eu gosto muito de pizza. Gosto muito, né? Lanche eu não como Que mesmo, assim. pizza, a massa tem a farinha branca, ó. É. Hoje tem algumas Já sem glúten, já, já. né? Mas ainda a Não. maior parte é ainda farinha Então, mas branca. aí, nós estamos num restaurante. Eu adoro conhecer novos restaurantes, né? No meu Instagram também indico os Sim. lugares. Indico quando tem também as coisas, todos os tipos. Ah, esse daqui tem sem glúten, ou tem... Ah, você Ah, come. É igual a você gente acaba falou, tudo que é experimentando. equilibrado dá É, pra você isso. comer e você não Sim. precisa deixar de Não comer, precisa né? deixar de comer. Mas na minha casa eu não faço. Mas quando você sai, Eu você não tenho. come uma pizza, por Sim, exemplo. eu Você como, vai numa farinha experimento, branca, sim. que não é também o que vai fazer um efeito É. absurdo na sua vida, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falei, né? Você pode comer de tudo, desde que seja uma pequena quantidade. Mas na minha casa eu vou fazer uma pizza, aí eu tenho a opção de fazer uma, né, sem a farinha branca. Aí eu vou comer um doce, eu faço a opção sem o açúcar. E qual que é o ingrediente que você descobriu e que é o seu xodozinho, assim, da culinária saudável? Olha, Se deixar, você usa em é tudo. difícil, é Assim, que você difícil. gosta mesmo. Você fala, nossa, é isso aqui. Você sempre pensa em usá-lo em tudo que você pode. Ai, são temperos, né? Eu descobri vários temperos, vários, por exemplo, eu não comia cabotiá. Nossa, Hoje em dia eu faço maravilhoso. quibe de cabotiá. Se substituir a carne pelo cabotiá. E é maravilhoso. Eu Então, comi muito. uma vez uma carne de jaca. Ai, eu ia falar agora. Gente, eu jurava que eu É tava comendo maravilhoso, uma né? carne Nossa, desfiada e era maravilhoso. jaca. Ó, Sabor maravilhoso. eu fiz na minha casa, né? Porque eu tenho um projeto que são com duas professoras minhas. Então agora a gente deu uma pausa, final do ano,
que chama gastroturismo. Então a gente ensina ali, faz as gravações, fala do alimento relacionado ao turismo, né, onde encontra, e aí a gente pega e faz uma receita. E aí eu conheci a jaca dessa forma. Nós fizemos lá um salpicão de jaca. Se você comer, você não fala que não é frango. Aí É eu fiz muito uma parecido. quiche com a carne de jaca. Gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Sabe, assim, tudo você pode substituir. Por exemplo, a carne. Você precisa dela. Você precisa da Sim. proteína. Mas, por exemplo, se você comer lá uma quiche de jaca ou umas 2 vezes por semana, eu fiz ela toda desfiada para comer com torradinha, não vai te fazer mal, sabe? São substituições para você ir fazendo, É. entendeu? E assim, eu acho que também o que é muito válido é essa reeducação alimentar, igual você tem que fazer. Sim. Só que você também tem que tomar um cuidado, igual você comentou. Tem gente que elimina de uma vez a carne ou algo, e você tem que tomar muito cuidado para ver se isso não vai Te dá- desequilibrar é. no seu organismo. Aí Porque às te vezes você acha que você dá tá comendo, isso. não, eu vou comer isso aqui tem proteína. Só que, cara, não chega nem a 1% do que um pedaço, por exemplo, de carne te traz de proteína, Sim, né? sim. É assim, tudo tem que ser moderado, né? É como, por exemplo, das pessoas que deixam de comer carne, mas eles têm um Mas acompanhamento, aí tem que eles ter um acompanhamento, entendem porque o senão que você eles vão fica com substituir déficit. corretamente de alimento, Isso, a quantidade correta, né? Que você vai ter exatamente. que consumir daquele alimento. Por exemplo, as pessoas deixam de comer ovos. O ovo é muito importante, sabe? A alimentação dele, quando você ingera, ele é absorvido totalmente. A carne já não é totalmente absorvida, as proteínas já é menos. Então, isso foi importante, eu aprender tudo isso para poder ensinar e ajudar. Ter essa experiência, né? Exatamente, E ter essa como é que isso experiência. também entrou como influencer, Gi, na sua vida? Porque até então a gente tá É, falando da Gi que mudou aí por uma dieta, né? Acordou pra vida com a saúde, foi pra gastronomia, mas e a parte de de influência. influencer? Então, foi tudo na pandemia, quando eu quis mudar o processo de semijoias, parar com isso. Aí eu quis começar a fazer, né, é, a parte saudável, ensinar. Aí Aham. eu procurei por pessoas que pudessem me orientar, né, me ajudar um pouco nessa área. E foi. Aí, sim, conversa com uma pessoa, conversa com outra, porque foi o que eu te falei. Eu sempre trabalhei com comércio e sempre conheci muita gente. Na escola, as pessoas. Então eu falei, gente, eu já faço isso, por que não virar essa chavinha? Entendeu? E o que que E as aí eu pessoas te fiz. identificaram mais nas redes sociais? Pelas receitas, pelas dicas? Eu acho que é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, sabe? E eu também gosto muito, sempre gostei muito de artesanato. Aí fui fazer um curso de pintura. Aí, todo mundo, onde é, como é, quero fazer também. Então eu gosto, sabe? Vamos fazer, vamos organizar. Gi, eu quero isso. Até eu recebi uma mensagem de uma amiga minha esses dias, falou assim: Ô Gi, eu tô precisando disso, como eu sei que você sabe, né? Me ajuda. Aí ela falou, até ela brincou, falando assim, nossa, Gi, você sempre foi influencer na sua vida. Porque ela falou, você sempre, né, de uma forma ou de outra, teve esse trabalho de ajudar, né, de procurar, de indicar. Então, já que eu já fazia tudo isso, eu falei, por que não mudar a chavinha e trabalhar profissionalmente? E foi o que eu fiz. E aí acabou casando tudo. E hoje é a Gi Monteiro, E hoje é a Gi Monteiro. do Hora do Da hora Chefe. de chefe, exatamente. Gi, adorei nosso Eu bate-papo. que Eu acho amei. que é legal a gente contar essas mudanças e viradas de chaves, Sim, fechamentos de ciclos e novos ciclos. E principalmente, eu acho que você é um exemplo disso. Não tem idade para não isso. tem idade. Como a gente vê pessoas que têm 60 anos e começam a fazer uma faculdade, Sim, mudam a profissão. sim, Então, o negócio é você fazer o que você quer, descobrir coisas novas, o que te faz bem, o que te sim, motiva. Sempre nessa linha, né? sim. E não ter medo de mudar, né? De E você fazer, sabe né? que depois que eu mudei, eu comecei a pensar assim, não, eu quero fazer mais e mais e mais. Bom, eu falei assim, falta daqui a pouco eu tô com 50 anos. Só que, ninguém sabe o dia de amanhã. Então eu quero agora, eu quero fazer, eu quero mudar e
comecei nisso, nessa garra de, sabe, de procurar fazer mudanças e ajudar, né? Porque eu tenho isso na minha vida, assim, poxa, eu passei tantos anos da minha vida, não tinha uma pessoa para me ajudar, para falar assim, ó, você é diabética? Essa é a opção, vamos fazer assim, assim, assado, né? Só se você fosse no médico. Não, sim. Mas às vezes assim, ai, uma amiga, ai, queria tanto comer tal coisa, e faz mal pra mim. Que é, né? Não, substitui por isso, ó, que você vai ver que fica Olha delicioso, que tal, tal, delícia. e pronto. Exatamente. Você já ajudou. Exatamente. Que é o que você faz hoje nas redes. É o que eu faço nas redes. Obrigada pela sua Eu que participação, agradeço, de a gente amei conversar nosso um bate-papo. pouquinho, falar um pouquinho da sua história. E a gente vai acompanhar aqui o crescimento ainda Sim. mais, né, da Hora do Chefe, Sim. 2023. Teremos muitas novidades. Muitos planos, muitas coisas. Vou fazer. Gente, é hoje, ó. Ah, que delícia. Vou abrir um vinho tinto, Ai. fazer meu risoto, ó. Já está com os ovinhos. Esse é de risoto, abobrinha. Esse é de abobrinha. Delícia. Legal, que bom. Espero que você goste. Não, Bom, o de cabuchal já amei, né? Então isso não vai ser diferente, não. eu gosto muito dessa pegada mais saudável, né? Assim, dos legumes. Isso também é um hábito, assim, que eu consegui trazer bem pra minha vida. Sim. Depois dos 40, né? Você começa a repensar tanta coisa na sua vida, né? Sim. Isso aconteceu muito comigo. E assim, não adianta. O nosso metabolismo também muda. Muda Ou tudo. você cuida, você é obrigada a cuidar da sua saúde, não tem outro. Até os 40 você faz o que você quer, depois tudo começa a acontecer. Então, assim, uma coisa que eu mudei bem, assim, tipo, ser mais regrada, por exemplo, na semana. Então, na semana, o meu almoço é bastante legumes, salada, uma Sim. proteína, um mínimo de carboidrato. Tento, assim, igual eu te falei, o doce, praticamente fico só no café, exceção essa semana, né? Fim de ano. Mas, tipo, por conta de preocupação mesmo com a saúde, né? Tem que ter isso. Tem que ter. Óbvio que a estética, ela tá ali, ok, mas o principal é a saúde, Foi né? o que a gente até acabou de falar, né? Que nem eu tenho um filho magrinho, come de tudo. Mas eu tô sempre de olho na saúde. Vamos fazer exames, vamos ver como que tá. Meu filho Isso de é 8 importante. anos, no começo do ano, detectou colesterol alto. Ah lá. 8 anos de idade e assim, ó, magrinho de O tudo. meu também já Aí a passou. gente teve que também, nós passamos por um processo mais ainda, isso aí também me trouxe mais à tona, né? Mudança de alimentação, aí eu cortei muita coisa dele, de porcariadinha e tudo, e graças a Deus agora começou, já voltou, estabilizou, vamos dizer, né? E a gente tem que ter essa preocupação, Tem. né? Ainda mais nos dias de hoje, é bom você ter uma comida rápida, é ótimo. Mas tudo tem que ter equilíbrio. Sim. Você não vai todo Sim. dia comer fast Não. food. Todo dia Não dá. almoço e janta, Não vai ver dá. a saúde lá no fim do mês, o que vai acontecer. É. Uma vez ou outra, ok, é delicioso. Eu gosto muito, um dia sair, você comer o que você quer, beber seu chopp, tomar seu vinho, Sim. tomar, né? Mas tudo com equilíbrio, né? Tudo com equilíbrio. Quantidade é tudo. Exatamente. É o segredo. Obrigada, Gi. Ai, eu que Adorei sua agradeço, participação amei estar aqui aqui com a com gente. você. O Pô de Mulher. Muitas mulheres mais aí para se inspirar, tá? Essa caneca é um presente para você. Amei. Olha Pô só. de Mulher, oferecimento aí da Caneca Itaúsa RP para você levar de Amo. recordação aqui Eu amo. do nosso podcast. Obrigada. Obrigada a você. E aí depois você experimenta esse risoto e conta aqui pro pessoal. Ai, gente, vai lá no meu Instagram, Juliana Rangel News. Vai ser a chefe Ju. Eu brinco Então, com você. por que a hora do chefe? Sabe por quê? Porque é o seu momento de chefe na sua casa. Eu tenho esses meus momentos de Então, chefe. um Adoro um risoto tempero gourmet. diferente, um risoto. Nossa, risoto É. é meu ponto fraco Ah, na cozinha. Eu também amo. Você sabe que lá em casa eles falam, mãe, faz risoto, faz risoto. Minha filha agora estuda fora, ela chega e fala, ai, mãe, queria comer seu risoto. Isso é muito bom. Obrigada, eu Obrigada a agradeço. você, Gi. Pessoal, e vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.